Olá, boa tarde, Saharaim Tovim. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos propriamente do vinho ou do suco de uva. Mas antes disso, eu fiz algumas anotações aqui, tá? Porque nós vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro que, vamos recapitular o vídeo passado do comecinho das bênçãos, que nós já sabemos por que devemos abençoar, né? Então, tudo é de Hashem, nada é nosso. E no momento que a gente abençoa, continua não sendo nosso, tá? Mas nós temos a licença por mérito de usufruir, tanto daquela nutrição como daquele prazer. Quando nós falamos de vinho, muito mais parece que é, na verdade, um prazer e não uma nutrição, né? Então nós vamos entender algumas coisas agora. Uma coisa que é bem importante para começo de conversa: as bênçãos foram instituídas pelos sábios da Knesset Hagdolah, que é a grande assembleia. São 120 sábios que instituíram as bênçãos, tá? Quanto a gente proferir elas verbalmente, é extremamente importante, e tem Kabbalah aqui, não é no pensamento, você vai verbalizar essa bênção, então não adianta ficar pensando. Outra coisa, a bênção, como ela é, deve ser falada como está instituído. Então, já falamos em outro momento que você pode agradecer, muito obrigada a Deus por ter essa comida na mesa e tal. Você faz como, né, você achar que deve no seu dia, quando você começa a seguir o judaísmo, aqui nós somos Bnei Noach, ou você quer que as bênçãos sejam como estas, exatamente instituídas pelos grandes sábios da grande assembleia, você precisa falar exatamente o que está ali, porque foi feito assim. Existe uma mística dentro disso e você não redime o alimento, você não tem essa licença e nem essa bênção quando você profere o nome de Hashem, tem que ser como está lá na bênção. Então está errado fazer de qualquer maneira, fazer do coração. Foram instituídas, foram para ser faladas e feitas assim. No decorrer do vídeo eu vou dando pause e já vou dizendo para vocês, porque eu quero procurar cada versículo aqui, dos quais nós vamos falar, e eu quero que vocês agora deem um pause aí e peguem a sua Bíblia. Já estão com a Bíblia na mão? Aqui, ó, com o Taná hebraico da editora Sefer, que não estou fazendo propaganda, mas é essa que nós vamos usar hoje. Nós não vamos usar a comentada pelo Rashi, nós vamos usar sem comentário. Por que nós vamos usar sem comentário? Porque a lei nós já temos, que é a Torá. Então, muitas das bênçãos, vocês vão ver que nós vamos ler alguns versículos, elas já estavam lá. Há que se abençoar esse vinho, esse suco de uva, tá? A lei já existe. Aí nós temos toda a interpretação dos sábios, nós já temos a interpretação. Então, a Torá nós obedecemos sem fazer perguntas. Aí nós interpretamos para compreender, e lá no Talmud, quem está acompanhando o canal de forma desde que começou, está também acompanhando tanto a ética do Sinai como o Talmud, viu que nós chegamos no Shabat, né? E o Shabat, o vinho no Shabat tem uma importância ímpar. Então eu achei por bem começar as bênçãos agora, porque já falamos sobre bênçãos no Talmud. Isto é, as pessoas responsáveis por tirar do papel, da teoria, e colocar em outro papel depois de muita discussão que foi no Talmud, para nós sabermos como fazer e do que se tratava. Após nós termos visto a lei teórica, depois que nós obedecemos simplesmente, e termos percebido a interpretação dos sábios, nós não vamos nem discutir, nem discordar de nada disso. O que nós, pessoas comuns, não comuns, precisamos fazer? Que diferença há entre nós e os sábios que instituíram? Eles instituíram e nós não. Essa é a diferença. Então, o que é que nós precisamos ter das bênçãos e dessa compreensão toda? Fazer sentido para nós, trazer para a nossa vida prática.
Porque senão nós vamos ser, sim, papagaios que repetem frases, que repetem bênçãos, não sabem nem para que está servindo e não vamos estar sentindo a diferença em nós mesmos. Nós precisamos entender e sentir isso. O que eu quero dizer com isso? Quando eu aprendi as bênçãos em hebraico. Então nós vamos ter aqui também que traduzir bem direitinho para não falar bobagem. Eu consegui pensar em hebraico as bênçãos. E quero que vocês façam o mesmo como qualquer língua que a gente aprende. Pensar naquela língua. Você não está repetindo palavras. Então, mesmo que você não saiba hebraico, vai saber em português, vai repetir, vai fazer sentido. Tem que fazer sentido para que não seja só uma repetição. Esse é o objetivo. Pause. Então, voltando aqui para as anotações que eu fiz. Por que eu fiz anotações? Para não nos perdermos. E por que nós não vamos usar com a interpretação do Rashi? Porque ao final do vídeo, assim que eu for falando, vocês forem lendo junto comigo os versículos, eu gostaria que cada um que está aí em casa, né, no conforto do seu lar, pudesse sentir se faz sentido, se você conseguiu se incorporar na bênção, porque senão não faz. Isso se chama kavaná, que é a nossa intenção. Que intenção você tem? Eu tenho a intenção de que estava escrito na Torá, agora eu sigo o judaísmo e também está no Talmud e também os sábios fizeram, então a minha intenção é repetir o que eles disseram que era para fazer. Isso vai fazer bem para mim, estou servindo a Deus. Será? Nunca se esqueçam que quando nós ofendemos um ser humano, nós ofendemos parte de Hashem. Nós ofendemos parte de nós e parte de Hashem. Assim, quando nós o favorecemos também. Então, vamos dizer assim, para que chegue em Hashem, vamos sentir isso. Fazer porque nos faz bem, acreditem. As bênçãos, elas viram uma coisa só, né, gente? Você faz... E não é assim sem perceber, não. Você faz sentindo, tá? Então, nas minhas anotações, o que nós temos que lembrar aqui? Por que no vinho nós vamos lembrar do Shabat? Porque o Shabat, como está nas minhas anotações, eu ainda coloquei assim, ó, lembrar que o dia do Shabat, você precisa lembrar do dia do Shabat e santificá-lo, né? Isso é feito verbalmente e com o vinho. E esta bênção é uma mitzvah, tá? A bênção todas são, mas é muito mais para redimir e ter direito. Mas a do vinho é uma grande mitzvah, tá? Aí eu escrevi, ó, o vinho traz alegria, né? O que nos remete a uma refeição festiva, é diferente das outras. Quem cumpre o Shabat ou metade, uma parte dele sabe disso, tá? Então isso também, por certo, alegra Hashem, né? Porque é uma festividade. Outra coisa que eu escrevi aqui, no Zohar, tá? No Zohar, Shimon Bar Yochai, Kabbalah, o Shabat é a noiva do povo judeu. Agora também outra lembrança, nós já vamos entrar, tá? Lembrando Adão e Eva que comeram o fruto proibido na sexta-feira, por conta de ser sexta-feira, tá? Ainda não ser o Shabat, eles tiveram o suspenso julgamento. Foram julgados só depois, tá? Depois disso. Tá. Bem, então, partindo do pressuposto, retificamos o pecado quando fazemos uma bênção. Isso é muito superficial, né? Então eu faço uma bênção e retifico. Vamos com calma. Bom, Deus criou o mundo em 6 dias, descansando no 7º, e separou o vinho para celebrar. E também o qual será para celebrar a vinda do Mashiach. Significa isso também. São muitos significados. Agora é o seguinte, nós vamos pegar o Tanar, pegaram o Tanar e vamos abrir lá para nós entendermos onde que está na Torá a bênção do vinho. Onde que está na Torá a bênção do vinho. Então nós vamos para Shemot 29, 38, 40. Então, Shemot 29, capítulo 29, do 38 ao 40.
Lembrando que o vídeo vai ser todo explicativo, mas eu vou fazer um short só com a bênção, tá? Mas nós vamos fazer a bênção aqui também. Então vamos lá, pegar o 29 do 38 ao 40, nós vamos entender um pouquinho do que está na Torá quanto ao vinho. E isto é o que farás sobre o altar. Cordeiros de 1 ano de idade, 2 por dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás pela tarde. E 1/10, tá, um efá, de flor de farinha de trigo, amassado com a 4ª parte de azeite batido. E para libação, será a 4ª parte de vinho para o primeiro cordeiro. Vinho. Então, num cerimonial, nós temos o vinho. Aqui em Shemote. Outra parte aqui, que nós vamos ler. Peguem lá agora Devarim. Devarim é Deuteronômio. O capítulo 14, versículo 23 ao 26 e vamos ler. Pegamos todos com Devarim 14, versículo 23 ao 26, vamos ler. E o comerás diante do Eterno teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome. O dízimo de teu grão, teu mosto e teu azeite, e os primogênitos do teu gado e do teu rebanho, para que aprendas a temer o Eterno teu Deus em todo o tempo. E se o caminho, tá? E se o caminho te for longo, de modo que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Eterno, teu Deus, para ali pôr o seu nome, pois te abençoará o Eterno, teu Deus, para teres produção abundante. Então o trocarás por dinheiro, e atarás o dinheiro em tua mão, e irás ao lugar que o Eterno, teu Deus, escolher, e darás este dinheiro por tudo o que desejar a tua alma, por gado, por rebanho ou por vinho velho, ou por tudo o que te pedir a tua alma, e comerás ali diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás tu e a gente de tua casa. Então aqui em Devarim, nós vemos que o dízimo, o próprio dízimo, poderia ser investido com o vinho. Nós continuamos na Torá, ainda na Torá. Agora nós vamos ver, puxem aí na sua Bíblia, Bereshit, tá? Bereshit 27, 28. E tá, vamos ver aqui. Eu estou dando pause para procurar, eu não quis escrevê-los ali nas minhas anotações, eu estou com The Bible. Então, vamos lá, para o 27, nós estamos em Bereshit, capítulo 27, o 27 e 28. E nós vamos ler. Se eu achar. 26, 28. Aqui eu estava lendo e nós vamos fazer o seguinte. Aqui no capítulo 27 de Bereshit, nós vamos ler apenas o 25, tá? E entender por quê. O versículo 25 é porque a gente não deve ler versículos soltos, porque precisa fazer sentido. Mas aqui vocês vão entender de quem nós estamos falando. É versículo 25 do capítulo 27 de Bereshit. E disse: faz-me chegar e comerei da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E fez-lhe chegar e comeu, e trouxe-lhe vinho e bebeu. Aqui diz respeito à agricultura da época, desde Bereshit. Era abundante dentro da agricultura o fruto da vinha. Então, traga isso, traga aquilo e vinho. Isso significa que lá tinha e era abundante. Então, aqui é uma importância com relação à agricultura do vinho. Importância do vinho com relação à agricultura. Agora, Provérbios,
capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Eterno com tuas posses e com as primícias de teus ganhos, e ficarão repletos teus celeiros e transbordarão de vinho fresco tuas adegas. O que isso já demonstra a importância que era naquela época a uva e o vinho, porque aqui ele promete transbordar, né, a abundância nos teus celeiros e no teu vinho. Agora nós continuamos, desculpe, nós continuamos em Provérbios, tá? 31, capítulo 31, versículos 6 e 7, e nós vamos compreender a importância dele, do vinho, para a alegria, para alegrar. Então, Provérbios 31, 6 e 7. Dá antes uma bebida forte ao que está a perecer, e vinho a quem tem amargura em sua alma, que ele beba e esqueça sua pobreza, e não lembre mais sua miséria. Então aqui nós tivemos o que? Para alegrar, né, a pessoa. Ele serve para alegrar também. E vamos continuando aqui nas minhas anotações. Agora, olha como o vinho é importante na Torá. E isso aqui é só alguns versículos, tá? Que eu fiquei procurando, mas existem muitas coisas. Bom, mas então a gente deve tomar vinho para nos alegrarmos, ficarmos bêbados? Não, daí nós vamos encontrar as advertências da Torá, tá? Vamos lá aqui novamente. Quando é que temos advertências? Continuamos em Provérbios 21, 17 e 23, 20, 21. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 21, versículo 17. O que ama o prazer será pobre. O que ama vinho e azeite não será rico. Aqui o que é que ele quis dizer? Aquele que se embebedar, aquele que passar do limite, aquele que não tiver o equilíbrio. E nós vamos ver que esse é o norte, é o equilíbrio, porque a Torá não mandou santificar o vinho para Hashem, para embebedar e empobrecer o homem, não é mesmo? Essa é uma recomendação, tá? Como uma advertência. E nós vamos ver novamente no capítulo 23, 20 e 21. Vamos lá então, e é Provérbios também, tá? 20, 21. Tá um pouco demorado, mas tenham calma aí que as coisas são assim mesmo. Então é o capítulo 23, 20, 21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os glutões, comedores de carne, porque tanto o ébrio quanto o glutão se empobrecerão, e o torpor acabará por vesti-los de trapos. Entende? Olha como a Torá é inteligente, olha como os sábios eram inteligentes, como provérbios são alegorias, metáforas, fábulas inteligentes. Quem você conhece aí que se enfiou na bebida, se transformou no alcoólatra, jogou tudo fora, empobreceu, inclusive ficou sozinho, porque fica sem a família? Então aqui tem a advertência. Nós temos os remédios, nós temos os antídotos dentro da própria Torá. Então agora, depois que nós lemos esses versículos, esses capítulos, que nós já sabemos que está na Torá, nós já sabemos que existem os sábios que interpretaram, nós já nos dispomos a cumprir, a obedecer e a cumprir, e também entender e cumprir a interpretação dos sábios. Agora nós vamos fazer a nossa interpretação de tudo isso. Já sabemos que precisamos abençoar e que os salmos que dizem respeito a isso, os mais conhecidos é o 115 e, a meu ver, o 24. Eu precisei falar sobre o 24 porque eu não compreendo
você abençoar uma comida que não existe. Então nós precisamos do alicerce financeiro, que vem de Hashem através do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso trabalho, do nosso emprego, enfim, do que nos dá a renda, tá? Então vimos isso. Já sabemos, já obedecemos, agora vamos compreender aqui uma coisa. Quando nós falamos em santificar, tudo é de Hashem, não é? Tudo é de Hashem. Então sabemos que metaforicamente, ou assim, não é metaforicamente, mas enfim, tudo sendo dele, tudo já é santo, não é mesmo? Então nós precisamos ter o mérito de utilizar isso, mas nós precisamos santificar como é feito no Kiddush. Por isso nós falamos do Shabat. Quando, em algum momento aqui que não sei quando, eu disse sobre a palavra Kadosh, sobre a palavra Kiddush, Kodesh, nós temos aqui uma intenção de separação. Então a taça do Shabat, onde é colocado o vinho do Kiddush, é uma taça utilizada, ou um copo, seja o que você tiver, naquele dia, para o Shabat. Por quê? Porque ela é santificada, tá? Ela faz parte do Kiddush, ela é separada. Uma coisa para o que é profano, uma coisa para o que é divino. Então, nós vamos pensar o seguinte: todas as coisas que existem no mundo, no nosso mundo aqui, as coisas físicas, na nossa visão mundana de tudo, tudo é profano. Mas onde está a divindade nisso? Na verdade, tudo tem parte do divino, porque tudo é dele, tudo vem de Hashem, né? Seja bem, seja mal, seja gordo, seja magro, seja pobre, seja rico, seja o que for, tudo vem de Hashem. Então a divindade em tudo, mas para que nós possamos colocar a mão nesta divindade, né? Nós precisamos santificar o que é profano. Isso diz respeito não só aos alimentos, isso diz respeito, inclusive, aos nossos relacionamentos, inclusive aos nossos relacionamentos íntimos. Algumas coisas que parecem muito profanas e sujas, quando santificadas, o deixam de ser. Quer dizer, resumindo isso, não santifique algo que não merece. E não profane algo divino, seja o sexo, o amor, o relacionamento e todas as coisas que existem para nós usufruirmos, seja como nutrição, seja como prazer, seja o tipo que for, nós precisamos santificar e não profanar algo que Deus colocou na nossa vida como divino. Essa importância do vinho também diz respeito à festa de Purim, que aqui, para a maioria das pessoas, ficam achando que é o carnaval judaico. Não é um carnaval, porque não é uma festa da carne, mas este é uma celebração de Purim, que celebra a rainha Esther, que nós não falamos aqui a história toda, mas vamos falar. Purim é sorteio. Então foi um acontecimento muito complicado. Ela teve que pedir para o rei que ele modificasse um decreto. Os reis não modificam decretos, enfim. Purim, lá em Purim, para festejar a vitória, você pode beber vinho até ficar tontinho. A alegria vem até onde? Até onde chega o limite da pobreza. Você vai beber até ficar feliz. Vou dar um golinho, se quiser. Eu não bebo, não bebo mais. Mas você não pode chegar no limite de arruinar a sua vida, porque o vinho pode ser uma ruína. Esse foi o nosso vídeo da bênção do vinho, tá? Agora nós vamos fazer a bênção do vinho. Eu vou colocar na descrição ali, fixado no topo, a bênção em hebraico, a bênção em português, e estou esperando os comentários se querem que eu coloque a transliteração. Como ninguém comentou sobre isso, eu não coloquei. Como que será? Como foi no outro vídeo e serão em todos. O hebraico é da direita para a esquerda, já estamos carecas de saber. Mas a tradução eu não vou colocar da esquerda para a direita,
tá? Eu vou colocar da direita para a esquerda, eu vou colocar da esquerda para a direita. Então você sempre vai saber que a primeira palavra em português diz respeito àquela que te parece última no hebraico, mas não é a primeira. Porque o hebraico da direita para a esquerda, o português da esquerda para a direita. Agora eu tenho aqui, olha só, tava bem louca para fazer isso. Olha aqui, esse aqui não é um vinho. Esse aqui é um suco de uva integral. Que também não vou fazer propaganda da marca, mas a marca é Aurora. Uma delícia. Integral completamente. Único ingrediente, uva. Então, a benção do vinho, ela vai servir para o vinho e para o suco de uva. Todos os outros sucos, sejam eles artificiais ou sejam feitos da polpa, ou você mesmo que fez ali, ó, espremeu a laranja, é sheakol, tá? Aqui não é sheakol, por toda essa importância. Não, agora minto, parando, largando o vinho e lembrando de outra coisa que esqueci e não posso esquecer, para que faça sentido para nós. Uma passagem extremamente importante sobre a importância do vinho e sobre a importância do equilíbrio, do caminho do meio, que é extremamente judaico, acreditem. Vamos lembrar de Noah. Noah passou situações, uma situação terrível no dilúvio, não é mesmo? Noah sofreu muito. Então, talvez ele merecesse tomar um vinhozinho para ficar alegrinho. Só que duas coisas Noah, além de outras coisas, fez errado neste momento. A primeira coisa foi, ele deu prioridade em plantar a vinha. Não em plantar batata, plantar arroz, sei lá, plantar coisas para se alimentar. Ele teve a prioridade de plantar a vinha. Depois ele bebeu o vinho, que talvez ele merecesse ficar um pouco alegrinho, muito além da conta. E ali ele ficou pobre. Ali ele perdeu o senso. Ali ele foi, dizem, não vamos entrar neste mérito, violentado, inclusive. Então, esta foi uma vergonha de Noah. Noah passou do limite. Então, tudo na vida é o equilíbrio e a Torá nos ensina até mesmo isso. Vamos lá para a bênção, então, do vinhote. Que não é vinhote, hoje é o suco de uva. Pegou o suco, não vai tomar antes e vai dizer: eu vou proferir a bênção, gente, com o nome de Deus, porque eu não tomei e eu realmente vou tomar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. É praticamente um vinho de mesa. Quando nós fazemos essa bênção, eu e a minha filhota, quando nós vamos jogar o nosso xadrez, provavelmente vamos fazer isso mais tarde, após isso a gente faz a bênção e diz Lehaim. Lehaim é uma maneira de dizer saúde, é uma maneira de brindar. Não preciso falar de novo porque já tinha feito. Livrinho de apoio, Comunidade Bnei Noah. Livrinho de apoio. Qual é a tradução? Fez sentido para vocês? Vocês vão aprendendo aos pouquinhos. Baruch é bendito, tarará, vai indo. Então é: bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Essa bênção especial é feita unicamente para o vinho e o suco de uva integral, tá? Que não é o artificial. Feita a bênção, eu vou fazer um short depois com ela rapidinho, aqui vai ter todas as coisas. Entenderam? Fez sentido para vocês? Vai repensar quando for tomar um porre de vinho? Porque quem já tomou um porre de vinho sabe que não é agradável. Vai repensar como ele é nutritivo? Sem falar do revestrarol. Não, esqueci. Das isoflavonas que tem. Faz bem para o coração, para várias coisas. Deus sabe, soube, sempre será, sempre saberá o que faz. Vamos de novo para não esquecermos. Eu vou falar do Kai. Baruch
Atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Boré Peri Hagafen, o fruto da vinha. Gostaram, gente? Gostaram? Curtam, compartilhem, comentem, tenham um equilíbrio, bebam no tanto certo. Se não quiser, não bebam nunca. Eu não bebo mais há muitos anos. Eu só tomo suco de uva. Faz muito bem, faz bem para a pele, faz bem para tudo, santifica. Lembra de Adão, né? Adão Arishon, Havá. Lembra de Noah, para ter o equilíbrio. Lembra de Kohelet. Kohelet é um livro escrito pelo rei Salomão, né? Melech Shelomo. Lembra de Provérbios, lembra de Bereshit, lembra de Shemot, lembra da importância da agricultura, lembra a importância da convivência entre as pessoas, de tomar um suco, de tomar um vinho, de ter o equilíbrio. E quando for proferir a bênção, profere ela sentindo que você está santificando algo que é alcoólico, que poderia te fazer mal, mas você está pedindo permissão e abençoando e transformando isso que é profano em divino. Faça isso com todas as coisas que te parecem muito profanas na vida, sabe? Eleve o profano e nunca, nunca, nunca diminua o divino. Agora nós vamos ler o Salmo 2. Por que nós vamos ler o Salmo 2? Nós vamos ler o Salmo 2 porque hoje é dia 2 de Kislev. Já falei para curtirem, para compartilharem, para comentarem e tudo mais. Eu quero muito saber se vocês estão gostando. Existem muitos vídeos de todo tipo de pessoas fazendo as bênçãos, de toda maneira. Mas eu, em especial, vou fazer a bênção, como já fiz, igual a todo mundo, mas quero insistir que não é pecado nós interpretarmos, entenderam? Não é. Pecado é nós ir lá e modificar a Torá e dizer que tem uma coisa lá escrita e não tá, ou enfiar coisa que não tinha. Nós interpretarmos é o que Hashem espera de nós, por isso temos inteligência. O livre-arbítrio fez Noah fazer a coisa errada, então façamos o certo, porque Hashem nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio, por isso ele é Hashem. Ele não vai interferir, a escolha é nossa. Não é coisas de vidas passadas, não é coisas de outras, nada disso. A escolha nossa é hoje, façamos a escolha certa. Shalom a todos. De novo. Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, Boré Peri Hagafen. Salmo 2. E tenham uma boa tarde, tá? Por que se reuniram povos e em vão murmuram nações? Os reis da terra se posicionaram com os líderes que secretamente conspiram contra o Eterno e seu ungido, dizendo: rompamos suas amarras e nos livremos de suas cordas. Aquele que habita nos céus apenas rirá. O Eterno deles zombará. Ele demonstrará sua ira e com seu furor os aterrorizará. Ele dirá: eu ungi o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Proclamarei o que me disse o Eterno: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Com um cetro de ferro os esmagarás, como a um vaso de barro os estilhaçarás. Portanto, ó reis da terra, sede prudentes, obedecei, ó governantes da terra, servi ao Eterno com reverência e regozijai-vos com temor e respeito. Buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte sua ira e vosso caminho conduza ao abismo, por um breve instante de sua cólera. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Esse salmo foi em nome da paz. E como eu faço todas as coisas muito no improviso, vocês já sabem disso, eu gostaria também de dizer que sim, todas as coisas nós vamos colocar na nossa vida prática. E você pode fazer isso, porque pode estar se perguntando o seguinte: você pode santificar sim o seu dinheiro,
o seu ganho, o suor do seu trabalho, que parece profano, quando você troca isso por alguma coisa que vai te servir, que te é necessário ou que vai te dar prazer, santifique esse dinheiro. Santifique. Por certo é o que Hashem quer. Tudo que está aqui é para nós usufruirmos. Nós só precisamos respeitar isso e redimir. Um beijo, tchau.